De volta com o nosso programa Leão Lobo, pelo canal do Leão Lobo no YouTube. Aliás, você que está chegando aí no meu canal pela primeira vez, por favor, deixe a sua inscrição. É muito, muito, muito importante saber que você está junto comigo, viu? Quero mandar um grande beijo para o Jairo Rodrigues, que está assistindo o nosso programa e elogiou. Ele é crítico de televisão também, então um querido amigo. Obrigado pelo carinho, viu? E você pode assistir o programa também pelo meu Instagram, que é @LeãoLoboTV, ou então pela nossa Astral TV, canal 633 da Vivo. Viu? Uma honra, um prazer saber que você está aí do outro ladinho acompanhando a gente. E com muita honra recebo também ele, Luiz Júnior Astral, querido, terapeuta holístico, astrólogo. Já vou dar o arroba dele logo, @Oráculos e Mistérios 1. E o site dele, www.luizjuniorastral.com.br, tá bom? Depois eu dou o telefone dele para você marcar o WhatsApp, para você marcar a consulta. Mas agora eu vou dar o meu WhatsApp aqui no programa, o nosso WhatsApp, para você ligar e fazer as suas perguntas. É 11 96271 0106. 96271 0106, tá? E 11 para quem estiver fora de São Paulo. Bom, e hoje nós vamos começar. Primeiro, uma honra, um prazer te receber mais uma vez. Tudo bem? Tudo bom? E, Luiz, hoje nós vamos falar sobre um tema importante, viu? Vampiros energéticos. Como evitar o roubo da sua energia. Uma vez, uma apresentadora de televisão, que já não está entre nós, maravilhosa, que era minha amiga, não era a Hebe, era uma outra, mas também maravilhosa. E ela me disse o seguinte, ela falou assim, não quero mais plateia no programa. Eu falei, mas como a plateia é a alma do programa? Ela disse, não, elas sugam a minha energia, não quero, eu me sinto mal com plateia. Então, tirou a plateia do programa. Claro que o programa acabou logo depois, porque a plateia realmente é importante, né? Mas que existe essa sensação de ter a energia roubada, né? E às vezes, em alguns momentos da vida, a gente sente isso mesmo, né? Que alguém está te sugando, às vezes uma pessoa, às vezes uma coletividade, né? Pois é, Leão, os famosos seca-pimenteira. Já ouviu falar, né? Seca-pimenteira, aquele cara que chega no lugar e... Você sabe de onde veio essa história? A minha mãe tinha um pé de arruda super bonito em casa e tal, e tinha um rapaz que ia sempre lá, ajudava ela da rua, né? E ela ia lá, eles conversavam, super gente boa. Um dia ele olhou para a arruda e falou assim, nossa, que arruda linda, dona Valda. No dia seguinte, a arruda não tinha um galho. E aí a minha mãe chamou o rapaz de novo e falou, olha aqui o que aconteceu. Ele falou, nossa, mas como assim? Ele falou, agora você tem que tocar nela para tirar isso. E ele fez. E 2 dias depois a arruda estava de novo de pé. Então isso foi um dos eventos da minha vida que começou a me chamar muita atenção, né? De olhar essa questão das energias, para onde vai a troca energética. Você contando essa história, eu tive 2 histórias assim, com um casal, eles eram compadres do meu pai e da minha mãe. E eles iam em casa muito, todo domingo almoçavam com a gente e tal. E um dia meu pai levou ele para ver o galinheiro. Eu estava junto, pequenininho, assim, seguindo meu pai, né? E, de repente, meu pai falou assim, olha os meus galos como estão lindos, não sei o quê. Aí ele olhou, esse senhor, e falou assim, nossa, isso não parece galo, parece 2 perus, tão maravilhosos. O galo fez assim, caiu morto. Na hora, na minha frente. E uma vez a esposa dele, eu lembro que eu fiz aniversário de 8 anos, e foi numa casa que a gente tinha acabado de comprar, meu pai tinha acabado de comprar e estava sem luz ainda. Então a gente mudou, quando percebeu a casa estava sem eletricidade. Então minha mãe falou, vou ter que fazer um bolo no escuro para você hoje. Então fez meu bolo de aniversário, botou na mesa e tal, cantamos parabéns com velas e tal, e aí tirou o bolo e tal, botaram uma coisa de Murano que minha mãe tinha do casamento dela, que ela ganhou no casamento. Então puseram aquela coisa de Murano em cima da mesa e a esposa desse senhor aí, que era compadre do meu pai, ela olhou e falou assim, nossa, Elza, quantos anos você tem essa fruteira, né? Era uma fruteira de Murano. Aí ela falou assim, minha mãe falou, desde o meu casamento. A fruteira fez assim, ó, pá!
Pois é, pois é, pois é. Parou assim, eu fiquei muito impressionado com aquilo, né? É isso, e você sabe que você falou dessa sua amiga apresentadora e eu li a biografia do Led Zeppelin. E o Robert Plant, ele fala numa passagem, ele fala assim, o Jimmy Page sempre falou pra gente que ele trocava energia com a plateia. Só que eu sempre achei que fosse como rockstar. Olha que interessante. Aí ele fala, mas depois eu entendi o que o Jimmy Page estava falando. E o Jimmy Page, não por acaso, ele comprou a casa do Aleister Crowley, que é um grande bruxo, um mago, enfim. E ele deixa muito claro no livro que o Page usava a mesma energia do povo para ganhar e obter sucesso. Isso é muito comum até. A gente faz essas trocas quase que o dia todo, viu, Leão? E qual é o problema? Tem gente, principalmente na astrologia, você que entende legal, pessoal que é de água, que tem essência água, peixes, câncer, escorpião, e também de acordo com a distribuição dos elementos. Dependendo do nível que tiver, eu até falo assim, gente, esse cara é esponja. Onde ele passa, vai pegando. Parece meio doido, mas essa pensa... apresentadora, por acaso, era de peixe também. Olha que interessante. Pois é. Aí olha que legal. Nas coisas que eu estudo, eu vejo muito sobre parapsicologia. E tem algumas teorias que falam que nós somos uma estação emissora de energia e receptora de energia. A gente passa o dia inteiro trocando energia. Só que umas pessoas são mais. Qual é o problema? Tem gente que suga você de um jeito que acaba com a tua energia. Exatamente. Você já deve ter passado por pessoas que conversaram com você e que no final se sentiu esgotado. Sim. Como que a gente resolve isso? Esse que é o X da questão. Tem os banhos, eu sempre falo aqui dos banhos, banho de sal grosso, banho de... Isso já vai te equilibrando. Tem as orações, os salmos, isso também vai ajudando. Mas teve uma vez, eu li, é um livro bem antigo, que é A Profecia Celestina. Não sei se você lembra desse livro. E eu li, eu falei, acho que eu vou usar isso. E ele fala que você pode construir mentalmente ao teu redor uma espécie de uma coluna de blocos. Então você está conversando com a pessoa, você está sentindo... Isso, você está sentindo que a pessoa está lá vampirizando você, você constrói uma coluna de blocos à tua frente. Imaginária, né? Imaginária. Você tá ali conversando com a pessoa, e opa, bloquinho aqui, bloquinho ali, conversando. E uma vez eu fiz isso no trabalho. Eu estava numa negociação de... Eu trabalhava com mapeamento de redes e sistemas e tal. E a gente estava trocando com um cliente e o cliente estava engolindo a gente. Eu e minha gerente, o cliente engolindo a gente e nada do que a gente estava querendo trocar com ele estava acontecendo. E aí eu fiz isso, eu comecei a imaginar o bloco, a estrutura. Quando acabou a construção, a gente começou a virar o jogo. Imediatamente, começamos a virar o jogo em cima, aí a gente conseguiu colocar as nossas necessidades, o que a gente queria trocar naquele momento, e foi uma técnica que eu uso até hoje. Outra técnica interessante, o nosso corpo ele é todo cheio de vórtices energéticos, chakra. Chakra. Sim, então a gente não tem só os 7. Sim. Tem 2 vórtices energéticos que estão marcados por Jesus na cruz, que é no centro da palma da mão. Então, uma técnica muito simples de você evitar isso é você simplesmente mostrar a mão de alguma forma, né? De alguma forma você vai mostrar a mão, imaginando a energia vindo para cá e não pegando você. Essas são as práticas com você. Isso são 2 técnicas que eu uso bastante para eliminar, para controlar isso. Outra coisa de... Desculpa te interromper. Claro. De tapar o umbigo. Sim, o chakra umbilical, o Manipura, o chakra Manipura, ele é um chakra de emissão de energia vital, só que se ele estiver girando ao contrário, ou seja, ele está desvitalizando, ele traz energia para você. Então você tampar o umbigo é uma técnica bastante interessante para você evitar troca de energias nocivas dependendo do ambiente que você vai. É muito comum quem trabalha em locais públicos como hospitais, escolas, colocar essa proteção. Mas a mais legal ainda é se você colocar uma pedrinha de obsidiana, aquela pretinha, coloca no umbigo, tampa e ótimo. Todas essas são técnicas boas. Agora, tem um pepino que pouca gente sabe. Tudo que vibra, essa caneca, essa mesa, a gente, tudo que vibra troca energia. Sim. Portanto, o nosso ambiente, ele é um imã
para energias, boas e ruins. Ah, Então, às vezes, vai alguém na sua casa, você percebe que a pessoa ficou meio ali com uma energia meio estranha, ou no acúmulo do ambiente familiar, com a convivência com as pessoas, com os problemas que vem no dia a dia, as paredes guardam memória. É uma técnica que a parapsicologia chama de vibroturgia. Ela guarda uma energia tal que é quase memória. Você chega a encostar, eu já vi gente fazer isso na minha frente. Pegar essa caneca e começar. Ontem veio tal pessoa, foi isso, fez assim, pegou essa caneca desse jeito. Essa pessoa teve problema tal e tal dia. Isso é bem legal de ver. Só que fica nas paredes da casa. Então, de tempos em tempos, virada de ano é fantástico. Ou na virada do ano, que já está bem marcado, ou na virada do ano astrológico, 21 de março, que é a virada do ano astrológico. Faz uma limpezona na casa. Passa os 4 elementos pelas paredes, tá? Então você vai queimar o incenso, passar ele bem rente à parede. então, antes da virada do ano ou depois? Ou antes ou depois. É que é um ponto Assim que bom. virou. É um ponto bom. Então acho que depois é legal para começar bem, sabe? Na verdade, lá pro dia 2, 3, né? Porque Isso. depois, no dia seguinte você tá Esquece, não vai fazer nada, exato. Então você passa aquilo bem rente à parede, passa uma chama de uma vela também por toda a parede. Pode pegar um borrifador, colocar água e arruda dentro. E aquela coisa de incenso? Também. Pode usar o turíbulo, né? Pode passar na casa. Borrifador com arruda você joga pelas paredes. Terra, fogo, água, ar. Falta a terra. E você pode colocar um cristal nos cantos da casa durante ali uma semana. Isso vai ajudar a simplesmente recolher. acender um incenso não resolve. Não, passa pela parede. Passa mesmo. A minha mãe chegava a usar amoníaco. Ela usava amoníaco, ela passava amoníaco nas paredes assim, e dava certo, viu? Mudava muito a energia da casa. E aí vem um outro grande lance, né? O Brasil é a terra da magia, né, Leon? Você sabe disso. Brasil, de um jeito ou de outro, todo mundo tá metido. E você nunca sabe a intenção de uma pessoa para te dar alguma coisa, um presente. Então, assim, ou se você comprou um presente, um objeto usado num sebo ou num brechó, é sempre legal também você colocar um copinho d'água. Traz energia. Do dono, copinho d'água, uma velinha, deixa lá uma noite, faz um círculozinho com giz, deixa dentro, pede para que aquilo seja eliminado. A gente nunca sabe, quando a gente ganha um presente, a gente nunca sabe quem está entregando esse presente para a gente, se ele vai trazer coisa boa ou não. É claro que se é uma pessoa super legal, que você conhece, ou alguém que passa, nossa, eu vi a sua cara, olha, eu tinha que trazer para você. Legal, mas tem coisa que você ganha que você vai falar, que estranho, né? E aí você vai fazer isso. Isso vai impedindo que os secas-pimenteiras fiquem perto da gente e garante a nossa energia sempre estável. Agora eu lembrei de uma história, mas essa foi concreta. Eu fiz uma crítica a um programa de televisão do maestro Zácaro, dizendo que o programa era um horror. E era um programa de tentativa de um programa de humor misturado com música, mas era um desastre. E aí eu fiz a crítica e tal, esqueci. E aí eu fui trabalhar, tal. Quando eu voltei, tinha uma caixa de bombons na minha portaria com cartão. Eu vejo bombom, eu já vou atacando, né? Antes mesmo de subir para o elevador, eu já peguei um, enfiei na boca e subi. Foi o tempo de subir. Fui direto para o banheiro, ele tinha injetado, como é que chama aquele negócio? Laxante. Meu Deus, Léo. Passei a noite no banheiro. Nossa, pois é. Mas esse foi concreto. Isso é terrível. Presente a gente sempre tem que ter muita atenção. Exatamente. Pois é, e tem a velha técnica também, aí usando o conhecimento afro. Você pode, principalmente novamente, na noite, melhor ainda. É que assim, né, noite de virada de ano, a gente não tá para limpar a casa, né? A gente tá ali para dar aquela geral com as pessoas, agradecer, comemorar. Mas enfim, se você conseguir melhor, estoura pipoca. Pega saco de pão, bota o milho de pipoca lá, 1 minuto e 30 no micro-ondas. Vai estourar. Não põe sal, não põe óleo, tá? Espalha pela casa. Joga no chão inteiro e varre para a porta de saída, tá? A pipoca, ela é, dentro da tradição afro, ela além de ser ligada ao Mulu, que é, além de ser o orixá mais rico de todos, ainda é o da cura, tá? E ela tem uma essência simbólica muito forte, que é, ela é um milho
E ela, puf, vira um troço branco, uma florzinha branca linda e deliciosa de comer com salzinho, claro. Joga no chão, varreu para fora, elimina, pode descartar, tá? Pode descartar, não precisa nada especial, deixar na terra, colocar no pé de uma árvore, não. Pode varrer, recolheu, jogou no lixo. Se fizer isso uma vez por ano, a casa muda muito a vibração. Olha que maravilha. Uma vez o Edu Scarfon foi lá na minha casa, um aparelhinho, né, para ver se tinha energia ruim, não era tudo... Graças a Deus era tudo ok. Isso é um barato, porque a gente usa a radiestesia. E tem um troço chamado Dual Rod, que é dois... Você segura aqui no cabinho de madeira e ele fica assim, né? E aí eu fui na casa da minha mãe. Eu tava aprendendo, eu falei, vou na casa da minha mãe. Peguei e saí lá. Chegou no meio da cozinha o negócio, zup! Nossa. Aí eu olhei, aí eu me afastei. Falei, deixa eu ver se não fui eu, né, gente? Não é isso. Me afastei, fiz isso de novo. Quando chegou no meio da cozinha, zup! Mãe, conta pra mim, o que tem embaixo aqui? Ah, filho, antes de você nascer, aqui era o nosso poço. Aí eu falei, água estagnada. A água estagnada é terrível para trazer energia ruim, nociva. Qualquer hora eu vou trazer aqui no programa esses negócios de o que é bom e o que não é. Dentro do Feng Shui, né, e da radiestesia. A gente nem imagina a quantidade de tranqueira que a gente põe perto da gente o dia inteiro. Maravilha. É bom, isso. Agora vamos atender os nossos companheiros. Na hora que você faz essas coisas para limpar, você tem que fazer com uma intenção, né? Intenção é fundamental. Fazer só por fazer fazer só por fazer não adianta nada, tá? Como diz a Grace Dorta, né? Ela fala, qualquer magia sem intenção é que nem sexo sem tesão. É isso aí. É isso mesmo. Exatamente. Você que entende de sexo e de magia, pronto, né? Concordo. Mas vamos lá, vamos responder as nossas perguntas aqui para as nossas telespectadoras e os nossos internautas, né? 11 96271 0106 para você fazer a sua pergunta direta e reta para o Luiz Júnior Astral e ele vai responder aqui através das cartas e do talento dele como oraculista. Então vamos lá. Já tem aí? Então vamos embora. Uma pessoa que está fazendo é a Sabrina, que está fazendo para o filho dela aqui. Sabrina quer saber para o filho dela. O filho dela é o Henrique Matos Portela de Souza. Henrique Matos Portela de Souza, olha que nome chique. Que nasceu nesse dia 21 agora. Nasceu agora, dia 21. Ixi, é bom ela ver, porque pode ser que ele seja câncer e não leão. Ou leão e não câncer. É bem na divisa. Ele está na UTI. Vai sair logo. Estou muito aflita. Vamos lá. Já apertou meu coração aqui, já estou em orações por você, meu amor. Olha, não digo que sai logo, mas ele sai. Saiu aqui os lírios, indicando uma necessidade de um tempo, exatamente para que ele possa se reestruturar, ganhar sua saúde. Saiu a cegonha, sempre um símbolo de renascimento, e saiu a aliança como um símbolo mágico de ufa. Vai dar certo, fique tranquilo. Recomendo fortemente você pedir para, não sei qual é a tua religião, tá? Mas você pedir para os orixás, a gente estava falando dele agora, ou Molu ou Nanã, para que faça a proteção da saúde do teu filho, tá bom? Os lírios é muito ligado a esses dois orixás. Maravilha. Um grande beijo. E Sabrina, já estamos aqui com o pensamento positivo pelo Henrique, viu? Um beijo para você, minha linda. A Cristina de Souza Santos. Cristina de Souza Santos, sempre está com a gente também. 16 de agosto. 16 de agosto, Leonina. Ela pergunta, vou voltar a fazer bicos na área de limpeza em um lugar onde já trabalhei e tive alguns problemas por ter demanda do chefe. Vou conseguir ficar lá, porque eu sou muito explosivo. Então vamos lá. Cristina, vamos ver. Cristina, você mesmo já me trouxe alguma referência que me preocupou um pouco, né? Você está preocupada com isso. Você já não tem uma boa referência lá. As cartas também não foram boas para isso, tá? Saiu aqui a carta da carta, que indica currículo e atrás a busca em si. O fundo do poço, que talvez você esteja indo assim, meio que na base do tem que ser lá. E os dados complementam essa jogada, dizendo que assim, se você quiser, você vai. Mas a pergunta é, vale a pena?
Pois é, isso que eu aqui, sem ver as cartas, sem nada, eu fiquei pensando isso. Você já falou que teve problemas, por que voltar num lugar onde teve problemas, né? Melhor ir para outro lugar, né? Exatamente isso. E aí a carta já deixa muito claro, tipo, para que jogar dados com a sorte? Ainda mais que é uma coisa livre, que são bicos, né? Vai fazer bico em qualquer outro lugar, por que tem que ser lá? E eu vou te falar uma coisa, a gente gosta mesmo de, às vezes, sofrer um pouco, né? O ser humano adora fazer essas coisas. Você sabe que eu tava na live ontem e uma moça perguntou, eu vou voltar pro João, não sei das quantas. Fui, joguei, perguntei, que eu sempre pergunto, né? Eu não vou só na carta. É que ele me traiu e ele me bloqueou. Eu falei, menina, vale a pena eu voltar pro João, não sei das quantas? Entende? Quê, tipo, não né? vale, meu amigo. Frente. A vida segue, meu amor. Vida pelo segue. Amor de Deus. Exato. Sabe? A gente ama, a gente se envolve emocionalmente. Mas se a pessoa não quer a gente, se bloqueou a gente, pô, pelo amor de Deus. Exato. Tem mais? Tem. A Franciele Wilk. Franciele Wilk sempre está com a gente. Dia 13 de setembro. 13 de setembro, virginiana. Ela quer saber o conselho da espiritualidade na área financeira dela. Ela quer saber um conselho da espiritualidade na vida dela. Ela quer saber se vai melhorar a vida financeira. Virginiana do dia 13. Numerologia número 4. Com Virgem. Tá bom, te falo já, Franciele. Curiosamente, saiu os lírios logo de cara, que a gente já tinha tirado aqui. Olha, vai, mas exige paciência. Lírios sempre indica a necessidade de um amadurecimento, de um passo a passo, né? Para a coisa acontecer. Logo depois veio a casa, que é uma cartinha bem bonitinha daqui, tem o formato de um cogumelo. E a estrela talvez seja a melhor carta aí dessa sua pergunta. Como eu te falei, Virgem e casa 4 exige estrutura, tá? Então, Franciele, é olhar mesmo, ter consciência de como está, fazer o que tem que ser feito. Você, como boa virginiana, tem essa essência, tá? Então, é só ter consciência do que precisa ser feito para a coisa poder andar. Estruturar, fazer e aguardar. A melhor é certa. Meu sócio na feijoada, e que vem aqui toda quarta-feira, o Maurício Machado, desse mesmo dia. O Maurício Coutinho, né? O que eu falei? Machado. Maurício Coutinho, maravilhoso. E ele é super trabalhador, parece uma formiguinha. Trabalha muito, criativo e tal. Então é isso. Eu imagino que você seja assim também. E boa sorte aí para você. A Laura Cardoso, a grande atriz Laura Cardoso, fez milhares de novelas aí, né? Mas que mais fez novelas na televisão brasileira, também do mesmo dia 13 de setembro. Então, virginiana. Então, eu acho que você deve ser dessas, guerreira. Então, força aí, vai melhorar tudo. A Elvia Brunelli. Elvia Brunelli. No dia 16 de julho. 16 de julho, mesmo dia que o nosso diretor, Maurício Santurian e Ana Paula Arósio. Também um dia maravilhoso. Vou conseguir um trabalho fixo? Elvia vai conseguir um trabalho fixo? Vai, em breve, tá, Elvia? Saiu aqui o Cavaleiro, que é uma carta bem diferente aqui, o Coração, tá? E a carta indicando bons resultados chegando. Só que existe, claro, sempre tem aqui as explicações do meio aqui. Cavaleiro, guie, conduza, faça o que você deseja e precisa. Não adianta pegar, o cavaleiro não pega um cavalo e sai por aí, ele sabe exatamente para onde vai. Essa é a dica da carta do cavaleiro. O coração, ouça o seu coração. De que adianta um emprego fixo que uma semana depois você vai sair de casa assim, ai que saco, tem que ir pra lá. Eu fiz isso por anos, tá? E assim, dói. Chega uma hora que você fala, né? E a partir disso, saiba procurar exatamente o que você deseja. Não sai por aí só procurando. Tenha foco. Já veio o contrato aí, já. Maravilha, boa sorte para você, Elvia. O que mais? A Ruth de Fátima. Ruth de Fátima. Dia 2 de março. 2 de março, pisciano, um dia depois do meu. Ela quer um conselho das cartas para o momento que ela está vivendo. Ela não disse que é. Não disse o que é. Sempre quando eu peço a vocês, quando fizer a pergunta, esclareça, fale o que é que você está sentindo, o que é que você está vivendo. É muito importante. Bom, deve ser um momento difícil que ela está vivendo, eu acho. Ruth,
Você já pensou... Pensa numa esmeralda. A pedra da esmeralda, a pedra bruta, você compra em qualquer canto por R$15. Você compra lá uma pedrinha bonita, dá para você montar, fazer. Só que a esmeralda, a joia, ela precisa do processo, do burilamento. Vai lá, faz esculpe lá a pedrinha, deixa ela bem esculpida. Eu até esqueci o nome certo disso agora, que o joalheiro faz para deixar a pedrinha. A lapidação. Precisa ser lapidada para ser valiosa. É esse o momento que você está passando, tá? Lapidação das pedras. Olhar tudo aquilo que você tem dentro de você e que não é teu. E a gente passa a vida inteira repetindo coisa que não é nossa. Ouviu do pai, ouviu da mãe, ouviu o amigo falando, ouviu, a gente vai construindo a nossa vida a partir disso. Isso precisa ser derrubado para que realmente você consiga entender aquilo que você é e que você precisa para poder extrair o melhor possível do que você pode oferecer para o mundo. Então, como a gente comentou aqui, eu não sei o que você está passando, mas é uma etapa necessária da tua vida, tá bom? Maravilha. Infelizmente já temos que encerrar, mas eu vou dar aqui o arroba mais uma vez do meu amigo Luiz Júnior Astral, que vocês viram que ele é maravilhoso, @Oráculos e Mistérios 1. O site dele, www.luizjuniorastral.com.br. E o WhatsApp, agora sim, para você marcar consultas com ele, 98721-9413. 98721-9413. O 11 na frente para quem estiver fora de São Paulo, tá bom? Infelizmente, estamos encerrando nosso programa por hoje, mas segunda-feira a gente está de volta, às 14 horas, sempre contando com a sua audiência e seu carinho. Beijo na boca, seja feliz. Olha, fique agora com a nossa querida Kika Castro, nossa Crespinha, e o Viver Eficiente, tá bom? Beijos, dignidade, já.